A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. E hoje, então, eu trago para a nossa meditação uma palavra grandiosa da parte de Deus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Eu convido você a abrir em um salmo, no salmo de número 3, versículos 1 ao versículo 5. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Somente até aqui, irmãos. Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos pela tua palavra e que nessa hora, Pai, o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Mais uma noite em que iremos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, para que a gente possa perseverar na presença santa e gloriosa de Deus. Eu não sei como está a sua vida aí do outro lado, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei, que Deus te ama. Amém, meu irmão, minha irmã? Que você receba essa palavra de vitória no seu coração. Jesus te ama e Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando da sua causa. Se você confia nele, você pode ter essa certeza que o Senhor está contigo e que Ele está no controle de tudo da sua vida. Aqui nós temos uma passagem onde Davi declara, aqui nesse título diz, Davi confia em Deus na sua adversidade. Davi passava por uma grande adversidade. Aqui nesse salmo propriamente dito, Davi estava fugindo diante da face de Absalão, seu filho. Davi tinha o seu próprio filho como um perseguidor dele, irmãos. Imagine o tamanho dessa luta, o tamanho dessa adversidade. Muitas vezes a gente, por estar passando momentos difíceis ou uma luta que se arrasta há muito tempo, a gente acha que é somente nós, que sofremos, somente nós que passamos por aquela situação. Não, meus irmãos, todos passam. Até mesmo aquelas pessoas que são abastadas, que têm riquezas e tudo mais, elas têm outro tipo de adversidade, mas têm adversidade. Todos nós passamos por adversidades. Aqui nós temos o rei Davi, passando por uma grande adversidade, tendo ali uma perseguição por parte do seu próprio filho. E ele então se volta para Deus e diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Davi, a gente sabe pela palavra de Deus que ele teve uma vida, praticamente toda de guerra, onde ele teve que guerrear. E ali, nessa situação, ele declara ainda mais, dizendo que estava se multiplicando cada vez mais os seus adversários. Com certeza ele já não estava suportando mais. E ele disse: são muitos os que se levantam contra mim. Meu irmão, minha irmã, isso não é diferente na nossa vida. São muitos os adversários, que se levantam contra nós. Às vezes não o adversário pessoa, mas as lutas, as tribulações,
a enfermidade, tudo isso entra no campo do adversário. Então, são tantas as situações, né, que se levantam contra nós. E Davi aqui disse: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Né? Ele estava dizendo para Deus que as pessoas olhavam para ele com certeza e diziam: ah, não vai ter jeito para Davi, não. Deus não vai socorrê-lo, não. Mas Davi, então, meus irmãos, ele vai e fala, declarando para o Senhor: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Oh, glórias a Deus. Olha que palavra, irmãos. Olha que palavra, olha que declaração, olha que manifestação de fé. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Ainda que os outros pudessem dizer que não tinha mais salvação para ele em Deus, ele sabia que o Deus que ele servia o amava. Aleluias. Ele sabia que ele era um escolhido de Deus e que Deus era a sua proteção, o seu escudo. E você? Você tem essa certeza de que Deus é assim para você, meu irmão, minha irmã? Você precisa ter essa certeza para que você possa descansar. Porque quando a gente tem essa certeza, a gente descansa em Deus. A gente sabe que Ele está no controle de tudo e que em breve, aleluias, nós iremos sorrir novamente. Davi aqui diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha o exemplo para nós, irmãos. Clame a Deus. A Bíblia diz, lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aqui Davi clamou e Deus o ouviu. Quantas vezes eu clamo e Deus me ouve, irmãos, pela misericórdia dele. Ontem mesmo, irmãos, eu estava com a minha pressão muito alta e eu já tinha tomado a minha medicação. E eu peguei e falei com Deus, falei: Senhor, tu és o meu Deus. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes onde precisa consertar, o que precisa consertar no meu corpo. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. E eu estou te pedindo, me cura, Senhor. Aleluias. O Senhor foi me orientando para eu ir tomando água. Tomei água, irmãos. Tomei uns 10 copos d'água. E para a honra e glória do Senhor, a minha pressão normalizou, irmãos. Então, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que ouve a nossa oração. Mas é preciso ter fé, é preciso crer que Ele está no controle e que Ele cuida de nós. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E aí, olha o que aconteceu, aquilo que eu te falei, quando a gente tem a certeza de que Deus, aleluia, está conosco, a gente descansa. Davi foi fazer o quê? Foi deitar e dormir. Olha só, irmãos, eu me deitei e dormi. Aleluias! Acordei porque o Senhor me sustentou. Da mesma forma fui eu ontem. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Glórias a Deus. Da mesma forma pode ser você hoje, meu irmão, minha irmã. Descanse em Deus. Deita, dorme. Você vai acordar porque o Senhor vai te sustentar. Amém? Fique com essa palavra de vitória para o seu coração nessa noite. Essa palavra poderosa. Essa palavra que faz efeito. Toma posse dela, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos. Pai, não temos palavras para agradecer a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, o teu cuidado sobre nós.
Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós podemos dizer assim como Davi disse: Tu és um escudo para mim. Glórias a Deus. Pai, nesse momento eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aí do outro lado. Pai, aqueles que estão passando por adversidades, passando por tribulações fortes, Pai, que já não sabem mais o que fazer, que já não aguentam mais. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, visitar esses corações, meu Pai, socorrê-los. Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé dos meus irmãos nessa noite, fortalece também a minha fé, Pai. Pai, que o Senhor seja com cada um, que o Senhor visite também aquelas pessoas que se encontram, Pai, nessa hora desenganados da medicina, que se encontram, meu Deus, porventura nessa hora, Pai, num leito de dor, Senhor, que o Senhor possa socorrê-los, Pai, que o Senhor possa salvar almas nessa noite, curar, libertar, meu Deus, cuidar. Pai, liberta aqueles que se encontram encarcerados na alma, Pai. Ó Deus, visita também crianças em orfanatos, cuida delas ali naquele lugar, prepara famílias abençoadas para elas, Senhor. Cuida das pessoas que se encontram em clínicas de recuperação, que eles tenham forças, Pai, para saírem dos vícios, meu Deus, em nome de Jesus, e voltarem para suas famílias. Pai, cuida daqueles que se encontram caídos, que se encontram, Pai, desesperançados, que já não têm forças para mais nada. Que o Senhor possa socorrê-los nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, entregamos tudo em tuas mãos, Pai, que o Senhor repreenda todo o mal, Pai, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Continua abençoando esse canal, continua abençoando a minha vida, dando-me força física e espiritual, dando-me saúde, cuidando dos meus. Pai, muito obrigada por tudo. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.